noite, irmãos. Alegria estarmos aqui mais uma vez neste domingo para engrandecer o nome do Senhor, louvá-lo, né? Em espírito e em verdade. Eu gostaria de estar dando boas-vindas aos nossos irmãos de outras igrejas, né? Visitantes, se porventura, né, tiver. Eu quero agradecer cada um que veio aqui. Com certeza, Deus tem uma bênção para você. Com certeza, algo novo você vai levar para você para você viver durante toda a semana. Com certeza, Deus tem algo especial para mim e para você nessa noite. Nós vamos dar início orando. E para essa oração eu quero convidar a irmã Regina Brito. Esteja orando nessa hora. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós aqui estamos felizes, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de nos encontrarmos na Tua casa, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com visitantes, ó Deus, que estão conosco, para juntos, ó Deus, louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Nós te pedimos uma bênção, ó Pai, para cada um de nós, por nós que aqui estamos, por irmãos, ó Deus, que não puderam chegar à Tua casa, talvez alguns do trabalho, onde estiverem, ó Deus, sejam alcançados pela Tua misericórdia. E nós te agradecemos, porque aqui nós estamos. Obrigado, Deus, pela Tua serva na direção deste culto. Teu servo pastor Gladys estão conosco mais uma vez. Gratidão ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, por tudo aquilo que for realizado aqui nesta noite. Chega, ó Deus, até o trono de graças. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta nossa fé cada dia mais. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, nós temos nossos avisos. Hoje, após o culto, nós temos a reunião da comissão de sucessão pastoral. Então, após o culto de hoje, né, nós teremos essa reunião. Na segunda-feira, irmão, nós temos o estudo da revista da MCM, que vai ser lá na casa da irmã Norma. A lição vai ser estudada, está na página 11, né? Então, as irmãs ficam atentas aí, né? Na terça-feira, teremos o culto na casa da senhora Lourdes Maria Aparecida, que fica perto da casa do irmão Eliúde. Então, os irmãos podem estar se direcionando para a casa do irmão Eliúde, que é lá pertinho, né? O irmão Eliúde acaba conduzindo os irmãos para esse culto. Na quarta-feira, nós temos a Assembleia Administrativa da Igreja. Então, irmãos, vamos fazer tudo para a gente não faltar, que é importante, né? Sabermos do que a igreja se trata, né? Na reunião referente à igreja. Então, vamos, né, marcar presença. E também, na quarta-feira, nós teremos uma oferta. Essa oferta a irmã Lei já falou, né? Hoje pela manhã, que é oferta e oração pelo Dia da Educação Cristã Missionária. São 2 colégios, né, que educam mulheres, né, educação feminina, para a obra do Senhor. Não é isso, irmã Lei? Então, isso na quarta-feira. Na quinta-feira, irmãos, tem ensaios.
Então, quem faz parte dos ensaios já estão sabendo dos ensaios, que os ensaios serão na quinta-feira. Quinta-feira também, visita dos homens. Os homens vão visitar o irmão Joseí. O irmão Joseí mora na Cava Roxa, ou no São Bartolomeu? Na Cava Roxa. Então, o irmão Joseí mora na Cava Roxa. E vão sair aqui 18h40? Então, os irmãos que quiserem ir, vão sair daqui da igreja 18h40. Irmão, nós temos aqui também oração por vários irmãos. Nós temos aqui, tem uma listinha aqui, a irmã Elisângela, lá da congregação, já foi falado pela manhã. Está aqui a irmã Rosângela. A irmã Rosângela está precisando que oremos por ela. Temos aqui Solange Família, o irmão Valdomiro, Regina está aqui, né? A irmã Regina. O irmão Valdomiro está carecendo das nossas orações. Temos a irmã Cleudineia e o irmão Adilon. Isso sem falar, irmãos, no irmão Nequinha, que nós oramos sempre. Falar em outro. A irmã Leia, Daute e outros irmãos que nós precisamos estar lembrando de orar, né? Que precisa muito das nossas orações. Então, irmãos, esses são os nossos anúncios. Irmãos, de manhã nós tivemos uma música pelas crianças, mas eles queriam fazer diferente e acabou direcionando, né? Saindo totalmente diferente. E a irmã Carla, né? Decidiu que eles cantariam agora à noite, né? Não estão todos, mas vão cantar hoje, agora. Eu estou convidando as crianças, né? Para estarem aqui louvando ao Senhor.
bonito, hein, gente? Hoje de manhã ficou bonito, mas agora ficou muito mais bonito. Parabéns, crianças, parabéns para a professora. E que o Senhor seja louvado e engrandecido, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, hoje nós vamos ter uma novidade, uma música especial. Eu vou convidar o irmão André Oliveira, nosso visitante, que vai abrilhantar o nosso culto. Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sobre meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Gratidão a Deus, né, pela vida do irmão André. E nós agradecemos. Que não seja que essa seja a primeira vez de muitas, tá? Esteja conosco, adorando ao Senhor e alegrando, né, o coração do nosso Deus e o nosso também. Irmãos, eu me esqueci de falar. A irmã Janete, ela avisa que você tem
4 ou 5 Bíblias, né? Então, tem Bíblias, aquela Bíblia do Centenário. Então, quem não adquiriu a sua Bíblia e quer adquirir essa Bíblia, só fala com a irmã Janete. Ela tem ainda 4 ou 5 Bíblias para oferecer àqueles que querem comprar ainda a Bíblia. Irmão, nós vamos fazer a nossa leitura em Efésios, capítulo 2, de 9 a 10. Aqui é bem melhor para ler. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura uníssona? Vamos lá? Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que ela venha, entrar no nosso coração e fazer a diferença. Que a palavra do Senhor tem que entrar na nossa vida, no nosso coração e fazer a diferença nas nossas vidas. Em nós, nós possamos estar fazendo da palavra do Senhor o nosso alimento. Esse alimento que faz com que a gente cresça, que a gente multiplique, dê frutos. Então, irmãos, agora nós vamos chamar o ministério de louvor e adoração. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, quer ofertar ao Senhor, eu gasofilaço. Está ali no cantinho. No momento que eles estiverem cantando, vocês podem estar trazendo. E após o louvor, as sobradas está com a palavra. Nós estaremos declarando que Cristo tem poder para salvar, tem poder para mover as montanhas e mudar a minha rotina, o meu propósito, a minha salvação só vem em Cristo Jesus. E por isso nós vamos declarar que todos necessitam desse amor perfeito e vem de Jesus. Todos necessitam
maravilhosa graça de Jesus, estaremos louvando ao Senhor Jesus com nossas palmas e com o nosso filho. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Coisa boa poder adorar esse Deus maravilhoso com a nossa alma, com a nossa voz.
com todo o nosso ser. Louvado seja o Senhor. Haja paz nessa casa, amém, irmãos? Amém. Bom vê-los, bom estar com vocês de novo, bom poder ver rostinhos diferentes, ruim não ver rostinhos que pela manhã eu vi no estão vendo agora. O pessoal, parece que o frio afastou alguns. Vamos orar, vamos orar. Queridos, o que é isso aqui? Muito bem, sucessão pastoral. Sucessão pastoral é o seu privilégio, é o seu momento de poder participar da história da primeira igreja batista de Jano Monteiro. Pegue na saída esse encarte, esse pequeno papelzinho, leve para casa, ore ao Senhor e coloque aqui o nome de um pastor que você tem conhecimento, que você gostaria que fosse sondado pela comissão, e quem sabe Deus pode, através de você, através da sua sugestão, revelar, né, a comissão, aquele que será o pastor presidente de nossa igreja. Então, leve para casa, ore e traga, irmãos. Irmã Janete, perguntei para ela 2 vezes, e 2 vezes ela me deu uma notícia muito triste. Só tem um papelzinho, ou tem mais? Agora chegou mais um. Alô, coisa boa, então tem chegado. Traga, por favor, irmãos. É um privilégio seu, é o momento que a comissão está dando para a igreja. Nós vamos ser, como eu já falei, nós temos 4 fontes. A igreja, o nosso campo aqui sul, temos o estado e temos o Brasil, né? Para que nomes apareçam, para que nomes surjam, a fim de que a comissão consiga trabalhar. Como eu disse para a irmã Leí pela manhã, nós tivemos um pastor na segunda Batista de Cachoeiro, que veio da Bahia, Salvador, Bahia. Então, essas coisas para Deus não tem limite, não tem território, não tem fronteira. Deus mostra, Deus revela e Deus manda. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Pela manhã falamos sobre família, né? Você perdeu, se você não ouviu aquilo que Deus falou para a igreja pela manhã, foi muito bom. Nessa noite eu quero trazer um assunto e um tema e um texto que talvez você possa perguntar o que o pastor, aonde o pastor está querendo ir. E eu espero chegar lá com você, para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos falar sobre águas purificadoras. Águas que curam, águas que purificam, águas que libertam, águas que restauram, águas que matam a sede também. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Todos achamos? Amém? Você que achou, com o sinal de que encontrou, fique de pé, por favor, em reverência ao Deus da palavra. Ezequiel, 47, de 1 a 12. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar a volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, pela cintura. Mediu ainda mais outros 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames ou em grupo viverá por onde quer que passe esse rio. Haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passar este rio. Junto a eles acharão pescadores desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande.
em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, ainda com a palavra aberta, que o teu Santo Espírito tenha livre acesso. Fala-nos, revela-nos, ilumina-nos, ó Pai, para entendermos aquilo que tu queres nessa noite. Nós estamos na tua dependência, em nome de Jesus. Amém. Aceite, queridos. Amado, esse texto e esse trecho da palavra de Deus faz parte de um contexto. Eu quero situar você que já ainda está com a sua Bíblia aberta. Vá para o capítulo 40. Da onde veio isso? Como é que surgiu essa questão de Ezequiel? Tudo começa no capítulo 40, a partir do versículo 1. No 25º do nosso exílio, no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês 14, ano após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. O Senhor tomou Ezequiel e deu a ele uma visão. Alguns teólogos dizem de sonho, alguns teólogos dizem arrebatou em espírito, né? Como Paulo disse lá na carta de Coríntios, fui levado ao terceiro céu. Então, na verdade, não interessa como que Ezequiel foi tomado pelo Espírito do Senhor, a fim de ter essa revelação, de ter essa visão. Olha aí o versículo 2: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muitíssimo alto. Sobre este havia um bom edifício da cidade para o lado sul. Ele me levou para lá. E eis que um homem, fala-se muito desse homem, cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Versículo 4: disse o homem: filho do homem, vê com seus próprios olhos, ouve com seus próprios ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido até aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Então percebe que Ezequiel foi tomado por uma visão e foi orientado a ver, ouvir, prestar atenção e anotar tudo quanto estava sendo ali revelado para ele. Mas o que estava sendo revelado para ele? Nós vamos caminhar. Os irmãos sabem que Ezequiel é um profeta que viveu ali no exílio. Então está aí no versículo 1, ele estava junto com o povo exilado. O exílio foi devido ao cativeiro babilônico, povo rebelde, desobediente. Deus então mandou Nabucodonosor, invadiu, levou o povo cativo para a Babilônia e destruiu Jerusalém. Destruiu, está aí no versículo aí. Após ter caído a cidade, Jerusalém foi jogada no chão, queimadas as portas e destruídos todos os muros. E o povo estava lá cativo. Tem um salmo, não me lembro qual, que diz assim: pediram para nós cantarmos. Mas como é que nós cantaremos os salmos se nós estamos longe da nossa terra? Então havia uma tristeza no coração daquele povo. Mas o Senhor, nesse momento, deu a Ezequiel uma visão de restauração, uma visão de uma nova Jerusalém. Se você for lendo 40, 41, 42, 43, 44, você vai ver que esse homem, como Ezequiel diz assim, brilhava como um bronze, tinha na sua mão uma cana, uma vara de medir. Eu não sei quantos aqui tiveram assim, uma vida, né, na agricultura, mas não sabe que uma vara, você vai batendo a vara, vai medindo ela, vai contando. Eu não me lembro quantas, era uma vara de 3 metros aproximadamente, e à medida que você ia contando a medida dessa vara, dava um alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires. Então essa vara é uma vara de medida, usada muito na agricultura. E aí esse homem então vai medindo, irmãos, são aproximadamente 6 capítulos aí que vai medindo todo o tempo, vai conferindo todas as medidas do templo, mas aquele templo estava destruído, tinha sido destruído. Mas então a visão que Ezequiel estava tendo é de um novo templo, de uma nova Jerusalém, de um novo lugar que haveria de ser reconstruído. Os irmãos sabem muito bem disso da história.
Porque um rei libertou o povo foi construir. Esdras, Neemias, Esther. Esdras, Neemias, ela dizendo, não é? Esdras foi na frente, depois veio Neemias e reedificou todo o muro. Então, a visão de Ezequiel aqui nesse contexto é de uma visão de reconstrução, restauração daquilo que estava destruído. E é interessante notar que Deus fala para o profeta: olha, para você mostrar isso à casa de Israel. Presta atenção, quando você tem uma coisa destruída, quando você tem um problema na sua vida, quando você tem uma dificuldade na sua vida, seja ela material, espiritual, financeira, e alguém diz para você: olha, isso vai passar, isso tem jeito, em qualquer momento, ou em algum momento, isso vai se resolver. Isso não é uma mensagem de esperança? Isso não é uma mensagem que traz no seu coração, na sua mente, uma esperança de que vai melhorar? Não foi diferente aqui. O povo estava preso, exilado, debaixo de um jugo, cativo. E agora Deus dá a Ezequiel uma visão, e uma visão onde o templo é restaurado, onde Jerusalém é restaurado, onde os muros são restaurados. E aí chegamos no capítulo 47. Uma pequena diferença do templo do Antigo Testamento e desse templo que agora vai surgir. E é justamente nesse ponto que esse templo passa a diferenciar do primeiro templo que havia sido destruído. É justamente isso aqui. Depois disso, depois de ter mostrado tudo, versículo 1 do capítulo 47, depois disso, depois de que vi tudo isso, depois de que esse homem mediu, fez todas as medidas, me passou todo o contexto da nova Jerusalém, do novo templo, depois disso, me fez voltar. Tipo assim, você viu tudo, você anotou tudo, você percebeu tudo, agora vem cá que eu vou te mostrar a cereja do bolo. Agora eu vou te mostrar o que vai acontecer quando esse povo voltar, quando esse povo retornar. E a Bíblia é muito clara quando diz assim: depois eu vi, voltei à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Essa visão é uma visão, irmãos, é algo alegórico, metafórico, é uma figura, é uma expressão, porque originalmente, geologicamente, não existia águas fluindo debaixo do templo. Alguém já disse que existia fontes ali no Monte Horebe. Não existia. É uma visão, é uma projeção daquilo que vai acontecer. Águas que saíam debaixo do templo, fonte das águas, fonte de águas. No passado o templo era a morada de Deus, então a água tinha sua origem somente em Deus. Somente Deus poderia fazer jorrar, surgir, minar, brotar água de debaixo do templo. Somente Deus pode dar a mim e a você a esperança de que algo novo está para acontecer. Nesse caso, Deus dá a Ezequiel uma visão de fonte de água. Hoje, eu e você, segundo a Bíblia, no Novo Testamento, eu e você somos morada do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois um templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Eu e você, nós somos essa morada. Quando Jesus disse: derrubai esse templo, jogar esse templo no chão, em 3 dias eu reconstruirei. Jesus estava falando do seu corpo na ressurreição. E Paulo, o apóstolo, diz em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17: vocês, irmãos da igreja de Corinto, vocês são o templo do Espírito Santo. Hoje nós somos o templo de Deus, morada do Espírito Santo, mas não para reter, mas para transbordar para outras pessoas essa água que jorra, essa água que brota, essa água que tem a fonte em Deus. Para experimentar, precisamos entrar na experiência com o Espírito Santo. Versículo 2 e 3: ele me levou pela porta do norte. Para eu experimentar, para você experimentar essa água, para você sentir essa água, nós precisamos ter uma experiência com Deus. E essa experiência é narrada nesses versículos 2 a 6. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos
tornozelos, água rasa, água que você pode caminhar. Alguns rios hoje aqui no Espírito Santo, na seca, a gente às vezes atravessa caminhando. O Rio Doce, em Colatina, já tive relatos que as pessoas atravessaram o Rio Doce. Tamanho era a sequidão. Alguns rios secaram, irmãos. Graças a Deus, muitas fontes voltaram, mas algumas fontes secaram. Pontes secas, literalmente secas. E essas águas me davam pelo tornozelo. O que significa isso? Espiritualmente falando, vida rasa. Sabe aquele crente que vem da igreja? Aquele irmão, aquela irmã que vem da igreja, senta no banco, começa o culto, termina o culto, ele vai embora. Aí no outro dia, na outra oportunidade, vem e volta. Mas não consegue experimentar aquilo que Deus tem para ele, para ela, para nós, de uma forma intensa, completa. Aí você chega em casa e pergunta: e aí? O que o pastor falou? Que louvor? Como é que foi o culto? Foi. Água rasa. Irmãos que estão vivendo ali, eu diria, as migalhas. Mas também há outro tipo de pessoa. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Opa, já melhorou um bocadinho. Águas que dão pelo joelho. Mas ainda você está no controle. Ainda você está se auto-sustentando. Aí você ainda está se autogerenciando a sua vida espiritual. Não, eu vou naquele culto, eu vou ouvir aquele pastor. Não, hoje eu não vou não. Hoje eu vou para o Google, vou para a internet, e eu quero ouvir fulano, eu quero ouvir ciclano. Você está gerenciando a sua vida espiritual e perdendo aquilo que Deus tem para você. Águas que dão pelo joelho. Em terceira vez, mediu mais 1000 côvados, e a água me fez passar pelas águas. Versículo 4: águas que me davam pelos lombos, né? Aqui na altura do peito, ou acima do umbigo. Mas eu ainda estou no controle. Eu ainda tenho, como dizem as crianças, né? Eu ainda está dando pé. Eu ainda consigo me autogerenciar. Pai, mãe, não precisa se preocupar comigo, eu ainda está dando pé. Não estou correndo perigo. Ainda você está sob controle. Ou seja, o Espírito Santo ainda não consegue dominar, não consegue fazer a obra que ele deseja na sua vida. Porque você, não, deixa comigo, eu ainda estou aqui. Eu estou me autogerenciando, eu estou cuidando de mim. Mas aí acontece algo maravilhoso na vida do profeta. Mediu, versículo 5: mediu mais outros 1000, e já era um rio em que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que só deviam passar a nado. Aí sim, aí o controle acabou. Aí quando você já não consegue mais tomar cuidado, ou seja, você já se entrega às águas, aquelas águas agora, você já não está mais no controle. Quem controla a sua vida são aquelas águas. E a Bíblia, quando fala de água, fala do Espírito Santo. A Bíblia, quando fala de chuva, fala do Espírito Santo. O Espírito Santo que é dado, que é doado, que de graça vem e transborda nas nossas vidas. Então, as águas agora são profundas, a ponto de eu não mais ter controle, mas eu precisar de Deus para me guiar, para me controlar. Lembra de Pedro? Quando Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: venha. E ele botou o primeiro pé, apoiou, botou o segundo pé, apoiou, primeiro passo, segundo passo. Lá pelo terceiro, quarto passo, a Bíblia diz que Pedro começou a sentir o vento e começou a afundar. E ele perdeu o controle e gritou: salva-me, porque estou perecendo. E a Bíblia diz que Jesus então o toma pela mão e coloca dentro do barco. Águas em que eu não tenho mais o controle, águas, profundidade em que eu dependo somente do Espírito Santo. Isso dá medo, irmãos? Pode dar medo, mas eu vou dizer uma coisa para você: isso é gratificante, porque quando eu pego o meu leme, o leme da minha vida, o volante, o timão da minha vida, e entrego para Deus, a princípio, a primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus está no controle, é Ele que me guia, é Ele que me mostra, é Ele que me diz: olha, vá por aqui. Quantos de nós podemos fazer isso? Senhor, eis aí a minha vida. Às vezes cantamos isso, às vezes oramos por isso, ou alguém ora para isso acontecer na minha e na sua vida. Mas será que nós deixamos acontecer?
Será que quando nós estamos, eu não diria afundados, mas será que quando nós estamos colocados nessa situação, nessa condição, onde eu não tenho mais a quem pedir, só tem Deus, será que eu consigo me manter? Ah, pastor, eu vou boiar, você vai nadar? Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando. Águas em que eu só preciso nadar, só tem como nadar. Não devemos nos contentar com pouco, mas deixarmos o controle nas mãos do Senhor, pois Ele tem sempre o melhor para nós, para mim e para você. Esse texto fala também sobre o estilo de vida espiritual que cada um escolhe. Esse texto fala do estilo espiritual que cada um escolhe, eu e você. A escolha é nossa. Irmã Regina orou em sua oração, ela pediu mais fé. Senhor, nos dê mais fé. É um estilo de vida. Tem gente com muita fé e tem gente com pouca fé. Tanto é que Jesus disse isso a Pedro: homem de pouca fé. Mas também disse para aquela mulher que o tocou na orla do seu vestido, e com aquele toque ela foi curada. E ela disse: filha, a tua fé te salvou. Percebe que há categorias, há tipos, há intensidades, há níveis, mas aqui, com as águas a nível de nadar, o controle está com Deus, o controle está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, essas águas são purificadoras. Versículo 8: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Eu não sei se alguém já foi a Jerusalém aqui, eu nunca fui, mas a gente lê bastante, estuda bastante. Monte Hermon, nasce o Jordão, as águas descem o monte e começa a pegar um veio de água. Outros rios, afluentes, efluentes, se agregam ao Jordão e ele ganha volume. Essas águas elas vão chegar no mar de Genezaré, ou no lago da Galileia. Na verdade não é um mar, mas é de tão grande que fala que é mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Só que essas águas, quando desagam ali no mar da Galileia, elas não ficam, elas passam adiante e vão descendo até chegar no mar morto, aproximadamente 438 metros abaixo do nível do mar. E a Bíblia diz, a história diz, que a densidade salina desse mar morto, chamado mar morto, ela é 10 vezes maior do que o normal, do que o de costume que nós temos, a ponto da pessoa entrar nesse mar, nesse rio, nesse lago e boiar. Inclusive eu estava lendo e pesquisei, você não pode ficar mais de 15 minutos ali, porque você começa a desidratar de tão salgado que é. E se você tiver uma feridinha, os guias falam o seguinte para as mulheres, né, para as meninas e as senhoras, perguntam há quantos dias elas se depilaram. Porque se você se depilar e entrar na água, vai arder, vai te queimar. Tamanha a salinidade, tamanha a potência daquele sal. E essa condição salina desse mar faz com que ele seja morto, não haja vida, por isso chamado mar morto. Tanto na água quanto na beira, na margem, você não vê vida, você não vê plano. Então o mar morto tem essa característica. Outra coisa, ele não deságua em lugar nenhum, ele fica ali acumulando água, e a água que está acumulada ela evapora. Não tem vida ali, tudo ali é morto. Mas é interessante notar que mesmo, olha que a visão espiritual aqui, descem campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Olha essa profecia: o que está morto ressurgirá, o que está morto se purificará, o que está morto ressuscitará. Queridos, para Deus, a minha vida espiritual, se a sua vida espiritual está morta, apagada, ou quase apagando, tem aqui para você hoje um recado de Deus: as águas que saem do templo do Senhor revigoram, revitalizam, traz a vida. Todos
quantos por onde essa água passar. O rio Jordão nasce no Monte Hermon, suas águas correm formando o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Esse, por sua vez, compartilha suas águas e acabam gerando, por onde passa, os irmãos conhecem da história, o rio Jordão, as margens inférteis, e por onde ele passa, ele vai fertilizando, só que ele deságua, por fim, no Mar Morto, onde não pode compartilhar suas águas, morre tudo que está lá, não compartilha, por isso o nome, Mar Morto. E eu quero terminar lendo com vocês João capítulo 7. Essas águas, essa fonte, para mim e para você. Vamos lá, João capítulo 7, versículo 38. Quem achou pode ler bem alto para mim, por favor. Ou o que está escrito aqui, vamos ler todos juntos? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é a água da vida. Jesus é a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Vamos ler todos juntos? E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como sal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Cordeiro, Jesus. Jesus. Jesus é a fonte da água da vida. No Evangelho de João, Jesus teve um encontro com uma mulher, chamada mulher samaritana. E naquele diálogo que Jesus tem com aquela mulher, ele diz para aquela mulher: dá-me de beber, estou com sede. Como tu, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água de beber? Porque os samaritanos não conversavam com os judeus. E Jesus disse para aquela mulher: se você soubesse com quem você está falando, eu te daria água. E essa água que eu te der, você jamais terá sede. Você jamais tornará a esse poço para beber. E aquela mulher então ficou impressionada com aquelas palavras. Olha, eu quero essa água, porque eu venho aqui todo dia ao meio-dia, porque era uma mulher de história pregressa, e as mulheres tinham o costume de vir pela manhã e à tardinha buscar água, não ao meio-dia, porque ela era uma mulher de vida difícil. Já estava no 5º relacionamento, e esse relacionamento, ele não era o marido dela. Então me dá essa água, porque eu não quero ficar vindo aqui nesse poço todo dia, meio-dia, escondida. E Jesus disse: se eu te der essa água, você nunca mais terá sede. Existe um rio que brota, que nasce, que tem a sua fonte no Cordeiro de Deus, que é Jesus. E Jesus então convida a mim e a você. E Paulo aos Coríntios diz assim: se nós bebermos dessa água, rios de águas brotarão. Essa água que é Jesus, e quando eu tomar, adquirir, beber dessa água, a Bíblia diz que essa água ela não fica parada, estagnada, ela vai jorrar, ela vai transbordar. E por que essa água tem que transbordar? Porque pessoas ao meu redor, pessoas ao seu redor estão com sede. Estão com sede, e sede de Deus. E sabe aonde elas vão beber? É na sua fonte. E sabe aonde elas vão saciar essa sede espiritual? É na sua fonte. E nessa noite está disponível para mim e para você essa água. Nessa noite está disponível para mim e para você, porque Jesus disse: venham e bebam. Na festa, quando Jesus subiu a festa das cabanas, no último dia da festa, era o momento em que os sacerdotes iam ao tanque de Siloé pegar água para lavar a escadaria do templo. No último dia dessa festa das cabanas.
E Jesus, então, quando subiu a Jerusalém nessa festa, a Bíblia diz que ele deve ter subido num banquinho ou num lugar mais alto e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque de mim sai água da vida e para a vida. Eu quero imaginar a carinha, né, daquele sacerdote, daqueles fariseus com seus cântaros cheios de água, quando foram pegar no tanque de Siloé e estavam levando em direção à escadaria do templo para lavar. Aliás, existe até um costume na Bahia, né, a lavagem na escadaria lá, que as mulheres sobem nas escadarias e descem lavando. Quem sabe elas leram lá no livro, distorceram, mas leram, porque era um costume na festa das cabanas. Mas Jesus disse: olha, essa água aí você bebe e depois você vai ficar com sede, mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Uma sede espiritual, sede de Deus. O profeta disse: o meu povo peca pela falta do conhecimento de Deus. Alguém já disse isso? Não é um versículo bíblico, tá, irmãos? Mas se tivesse na Bíblia, estava bom. O vazio que existe dentro de mim, o vazio que existe dentro de você, é do tamanho de Deus. É como se Deus coubesse certinho dentro desse vazio, no vazio de cada coração, no vazio de cada alma. E Jesus, com essa água, preenche, sacia, mata a sede. E essa sede é uma sede espiritual. Nós vamos louvar, nós vamos adorar o Senhor com um cântico, onde eu e você, nós vamos dizer para o Senhor: nós queremos beber dessa água, nós queremos passear, andar, fluir, nós queremos adquirir essas águas purificadoras. Nessa noite, eu quero dizer para você: essa água está disponível em Jesus. Em Jesus, essa água está disponível. Vamos ficar em pé, vamos louvar com essa letra. Eu quero que você, debaixo da graça e da misericórdia do Espírito Santo de Deus, entenda o que Deus quer para você nessa noite. Que foi
Espírito Santo de Deus você está na sua vida espiritual? Em que nível de profundidade na sua vida você está na sua experiência com Deus? Em que nível de profundidade você está na confiança que você tem com Deus? Você está no rasinho, ainda gerenciando a sua própria vida, duvidando, só crendo no seu poder, na sua autonomia, no seu conhecimento, na sua formação, quem sabe no seu diploma, no seu dinheiro? Você está nesse nível ainda? Ou você está na profundidade, onde a sua vida está totalmente na dependência do Senhor, onde Deus é o seu Senhor, aquele que cuida, aquele que não vai deixar você se afogar no mar da decepção, no mar da angústia, no mar da tristeza, mas Ele vai cuidar de você, mesmo você não tendo controle, você estando nas profundezas. Qual nível você está? A outra coisa que eu gostaria de comentar com você é o nível da sua sede. O quanto você está com sede de Deus, o quanto você tem sede de Deus. Esse rio está aqui nesse lugar, e esse rio é Jesus, essa água é Jesus, e ela está disponível nesse lugar. Eu quero desafiar você que ouviu e entendeu isso e que gostaria de experimentar, pastor, eu quero ir para as profundezas, eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor, eu quero que Deus controle a minha vida. Pastor, eu estou com sede de Deus, eu tenho sede de Deus, já procurei em vários lugares, já procurei de diversas formas, já fiz várias coisas, mas eu continuo com sede. Hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui saciado, saciada com essa fonte, e essa fonte é Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, na beleza da tua santidade. Deus, Tu és a água da vida, Tu és o rio que sacia a nossa sede, Tu és o rio, Deus, que nos dá experiências maravilhosas na dependência do Senhor. Pai, nós declaramos nessa noite, nós desejamos nessa noite saciar a nossa sede espiritual. Nós desejamos nessa noite, Pai, beber dessa água da vida. Essa experiência, Pai, ela é espiritual e individual. Dá a cada um de nós, Senhor, a certeza de que o Senhor está no controle em meio às profundezas. Dá-nos a certeza de estarmos saciados da nossa sede, porque nós cremos e confiamos em Jesus. É a nossa oração, nos méritos desse Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Em nome de Jesus, amém e amém. Assente-se e louve, adore ao Senhor. Antes de louvar, nós queríamos agradecer a presença do Guilherme, que está aqui conosco adorando a Jesus, e que nós possamos ser sempre irmãos em Cristo, cada dia mais fortes. Então nós agradecemos a presença do Guilherme. Quero beber do teu rio, Senhor, da vida.